General ve a una camarera negra mantener la calma durante un asalto. Lo que hizo dejó a todos en shock. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo ahora mismo! El grito desgarró la elegante atmósfera del restaurante Palacio Real como un cristal rompiéndose. Las copas de vino tintinearon sobre las mesas de mármol mientras tres hombres encapuchados irrumpieron por la entrada principal, sus armas brillando bajo los candelabros de cristal. Valentina Santos sintió que el mundo se detenía. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía la bandeja con copas de champán, pero sus ojos permanecieron serenos, evaluando la situación con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «Dije que al suelo», rugió el líder del grupo, apuntando su pistola hacia los comensales que gritaban histéricamente. En una mesa cercana, el coronel Rodrigo Mendoza observaba la escena con la tensión controlada de quien había vivido situaciones similares en zonas de conflicto. Pero lo que captó su atención no fue el caos, sino la joven camarera de piel morena que, en lugar de tirarse al suelo como todos los demás, se acercó lentamente a una mesa donde una niña de 8 años lloraba desconsoladamente. «Tranquila, pequeña», murmuró Valentina, arrodillándose junto a la mesa y extendiendo sus brazos protectoramente alrededor de la niña. «Todo va a estar bien». «¡Oye, tú, la camarera!». El asaltante más joven apuntó su arma hacia Valentina. «¿Estás sorda o qué?». Valentina alzó lentamente la mirada, sus ojos café enfrentando la furia del hombre sin parpadear. Rodrigo contuvo la respiración, fascinado por la dignidad que irradiaba esa mujer en un momento que había reducido a otros a sollozos patéticos. «No estoy sorda», respondió con voz firme pero no desafiante. «Solo estoy cuidando de esta niña que tiene miedo». El líder del grupo, un hombre de unos 30 años con cicatrices en las manos, se acercó a Valentina. Rodrigo tensó los músculos, calculando si podría intervenir sin empeorar la situación. «¿Y quién te pidió que la cuidaras?». Valentina mantuvo su posición protectora, pero levantó ligeramente la cabeza. «Nadie, pero es lo correcto». Algo en su tono hizo que el hombre bajara ligeramente el arma. Rodrigo notó cómo los ojos del asaltante parpadearon con una emoción que no esperaba ver: reconocimiento. «Tú, te conozco», murmuró el líder. «Vives en Villa Esperanza, ¿verdad?». El corazón de Valentina se aceleró, pero mantuvo la compostura. «Puede ser, y tú tienes una hija pequeña como ella». Señaló a la niña que se aferraba a su uniforme. «¿Cómo se llamaba? ¿Sofía?». La pistola tembló en las manos del hombre. Los otros asaltantes lo miraron confundidos. «¿Cómo sabes de mi hija?». «Porque las madres del barrio hablamos». Valentina se puso lentamente de pie, manteniendo a la niña detrás de ella. «Sé que Sofía ha estado enferma. Sé que necesitas dinero para sus medicinas». Rodrigo observaba la escena hipnotizado. Esta mujer no solo mostraba valor, sino una inteligencia emocional extraordinaria que estaba desarmando a un criminal peligroso con pura humanidad. «Toma el dinero de las cajas registradoras», continuó Valentina con voz suave, «pero por favor, deja que estos niños guarden los collares de sus abuelas, los anillos de sus matrimonios. Eso no te dará dinero extra, pero para ellos significa el mundo». El silencio se extendió por el restaurante como una ola. Incluso los sollozos se detuvieron mientras todos observaban a la joven camarera negociar con serenidad maternal. El líder miró a sus compañeros, luego de vuelta a Valentina. «5 minutos», masculló. «Solo dinero en efectivo, nada de joyas». Mientras los asaltantes se dirigían a las cajas, Valentina permaneció junto a la niña, acariciándole el cabello. Rodrigo sintió algo moverse en su pecho, una admiración que no había experimentado desde la muerte de su esposa. Cuando los delincuentes finalmente se marcharon,
El restaurante quedó sumido en un silencio aturdido. Valentina ayudó a la niña a reunirse con sus padres, revisó que los otros comensales estuvieran bien, y solo entonces, como si el peso de lo ocurrido la golpeara de repente, se tambaleó ligeramente. Rodrigo se levantó instintivamente y llegó junto a ella justo cuando las piernas de Valentina cedieron. «Señorita, permítame». Sus ojos se encontraron por un momento que pareció eterno. Valentina vio en la mirada del hombre mayor una mezcla de admiración y algo más profundo que no supo identificar. Rodrigo vio en los ojos de ella una fortaleza que le recordó por qué había creído alguna vez en la nobleza del espíritu humano. «Gracias», susurró Valentina, antes de que la adrenalina finalmente la abandonara y se desvaneciera entre los brazos del coronel. Mientras la sostenía, Rodrigo supo con certeza absoluta que esta mujer extraordinaria había cambiado algo fundamental en él. Pero lo que no sabía era que reconocer al asaltante la había puesto en una encrucijada moral que definiría todo lo que vendría después. Valentina despertou em uma cama de hospital com lençóis brancos impecáveis e o cheiro característico de desinfetante. Sua cabeça latejava levemente, mas foi a visão do homem distinguido sentado na cadeira ao lado que a fez sentar-se abruptamente. «Com calma, senhorita». Rodrigo se levantou, estendendo um copo d'água. «Você desmaiou após... Bem, após ter sido a pessoa mais corajosa que já vi em meus 58 anos de vida». Valentina aceitou a água, estudando o rosto maduro do homem. Tinha rugas ao redor dos olhos que falavam de anos sob o sol e uma postura militar inconfundível. «Você não precisava ficar aqui, senhor». Coronel Rodrigo Mendoza, aposentado. Ele sorriu com uma timidez inesperada. E claro que precisava. Uma heroína não deveria despertar sozinha. «Não sou heroína». Valentina baixou os olhos. «Só fiz o que qualquer pessoa faria». «Senhorita, em 30 anos de carreira militar, posso garantir que não é verdade». Rodrigo puxou a cadeira mais perto. «Como se chama?» «Valentina Santos». Ela hesitou. «E o senhor realmente não precisa se incomodar comigo. Já devo estar atrasando sua vida importante». A palavra «importante» saiu com um toque de amargura que Rodrigo captou imediatamente. «Minha vida não é mais importante que a sua, Valentina». Ele disse seu nome como se fosse algo precioso. Na verdade, depois de ver sua coragem ontem, diria que é o contrário. 2 horas depois, Rodrigo insistiu em acompanhar Valentina até sua casa na periferia de São Paulo. O contraste não poderia ser mais gritante, das avenidas arborizadas de Jardins até as ruas estreitas de Vila Esperança, onde crianças brincavam entre carros velhos e o som de música alta ecoava das janelas abertas. «Pode parar aqui». Valentina apontou para uma casa simples de 2 andares, pintada de azul desbotado. Rodrigo observou mulheres conversando nas calçadas, homens jogando dominó em mesas improvisadas, a vida pulsante de uma comunidade que nunca havia verdadeiramente conhecido. «É diferente do que imaginei», admitiu honestamente. «Do que o senhor imaginei?» Valentina se virou, uma centelha de desafio nos olhos. «Uma favela perigosa? Pessoas sem educação?» «Não», Rodrigo a surpreendeu. «Imaginei tristeza, desespero, mas vejo vida, comunidade, algo que perdi há muito tempo». A resposta desarmou Valentina completamente. Ela o estudou por um momento longo. «Quer entrar?» ofereceu relutantemente. «Minha avó deve estar preocupada». A casa era pequena, mas impecavelmente limpa. Fotos de família cobriam as paredes, e o aroma de feijão cozinhando enchia o ambiente. Dona Maria, uma senhora de 70 anos, com cabelos brancos presos em um coque, recebeu Rodrigo com curiosidade respeitosa. «Então foi o senhor que cuidou da minha neta». Ela serviu café em xícaras desemparelhadas. «Deus o abençoe».
Na verdade, foi sua neta quem cuidou de todos nós. Rodrigo aceitou o café, genuinamente tocado pela hospitalidade. A senhora deve ter muito orgulho dela. Sempre tive. Dona Maria sorriu. Valentina criou o irmão depois que perdemos os pais. Formou-se em pedagogia, trabalhando de dia e estudando de noite. Agora faz especialização em educação infantil. Rodrigo olhou para Valentina com admiração renovada. Ela enrubescia, claramente desconfortável com os elogios. É só o que qualquer pessoa faria pela família, murmurou. Não, minha querida. Rodrigo se inclinou para a frente. Não é. Nesse momento, um jovem de 17 anos entrou pela porta, parando abruptamente ao ver o desconhecido. Miguel, este é o Coronel Mendoza. Valentina se levantou. Rodrigo, meu irmão Miguel. O jovem cumprimentou educadamente, mas Rodrigo notou seus olhos inteligentes avaliando a situação. O senhor é militar? Miguel perguntou. Estou pensando em me alistar quando fizer 18. É uma carreira honrosa, Rodrigo respondeu. Mas primeiro, termine os estudos. A educação é a arma mais poderosa que existe. Valentina o olhou surpresa. A maioria das pessoas ricas que conhecia pelo restaurante tratava sua família com condescendência. Rodrigo falava com eles como iguais. Quando finalmente se despediram, Rodrigo hesitou na porta. Valentina gostaria de... Quer dizer, se não for muito atrevimento, poderia jantar comigo? Não no restaurante. Acrescentou rapidamente. Em algum lugar onde possamos conversar sem interrupções. Não sei se é boa ideia. Ela mordeu o lábio. Somos de mundos muito diferentes. Talvez seja exatamente por isso que devemos tentar. Rodrigo sorriu com uma vulnerabilidade que a desarreou. Ontem você me lembrou de algo que pensei ter perdido para sempre. O que foi? Esperança. Naquela noite, no elegante apartamento de Rodrigo em Jardins, sua filha Isabela folheava relatórios jurídicos quando o pai chegou com um sorriso que não via há anos. Papai, onde você esteve? Ela franziu a testa. Liguei várias vezes, visitando uma amiga. Rodrigo serviu-se um uísque, ainda sorrindo. Que amiga? A suspeita tingiu a voz de Isabela. Você não tem amigas mulheres. Tenho agora. Rodrigo se sentou e algo em sua expressão fez Isabela largar os papéis. Isabela, há quanto tempo não me vê verdadeiramente feliz? A pergunta a atingiu como um soco. 4 anos, desde a morte da mãe. Papai, quem é essa mulher? Alguém que me fez lembrar por que vale a pena viver. Isabela sentiu um frio na barriga. Seu pai parecia diferente, mais jovem, mais vivo. E isso a aterrorizava. Preciso conhecê-la, disse finalmente. Precisa? Rodrigo arqueou uma sobrancelha. Ou quer investigá-la? O silêncio de Isabela foi resposta suficiente. Enquanto isso, em Vila Esperança, Valentina deitou-se em sua cama estreita, incapaz de parar de pensar no coronel que havia entrado em sua vida como um furacão. Havia algo nele que despertava não apenas sua curiosidade, mas um anseio perigoso por algo que sempre parecera impossível. Mas havia outra preocupação rondando seus pensamentos. O rosto de João, o assaltante que havia reconhecido. Sabia onde ele morava, conhecia sua mãe, Dona Carmen. Sabia que ele não era mau, apenas desesperado. O que faria com essa informação? E como isso afetaria a estranha conexão que estava desenvolvendo com um homem de um mundo completamente diferente? Do outro lado da cidade, alguém observava fotos de Valentina e Rodrigo saindo do hospital juntos. Carlos Ribeiro, ex-namorado de Valentina, apertou os punhos até os nódulos ficarem brancos. Ela pertencia a ele, e ninguém, muito menos um coronel rico e arrogante, iria tirar isso dele. A tempestade estava apenas começando. 3 semanas depois do assalto, a rotina do restaurante Palácio Real havia retornado ao normal, mas algo havia mudado irreversivelmente.
Valentina sentia os olhares curiosos dos clientes quando Rodrigo aparecia para jantar sozinho todas as terças e quintas-feiras, sempre pedindo uma mesa em sua seção. Boa noite, coronel. Ela sorriu, servindo a água mineral que ele sempre pedia. O prato de sempre? Na verdade, hoje gostaria de algo diferente. Rodrigo a surpreendeu. O que você recomendaria? Valentina hesitou. Nunca lhe haviam perguntado sua opinião sobre o cardápio. Bem, o risoto de camarão está excepcional hoje. O chefe usou açafrão verdadeiro, não corante. Ela baixou a voz conspiratoriamente. E entre nós, a sobremesa de chocolate belga com café está divina. Perfeito, Rodrigo sorriu. Confio completamente em seu gosto. Enquanto Valentina se afastava para anotar o pedido, não percebeu Carlos Ribeiro, observando da entrada do restaurante, seus olhos queimando de ciúme. No dia seguinte, os rumores começaram a circular. Ouvi dizer que a moreninha está se aproveitando do velho rico, murmurou Dona Letícia, uma frequentadora habitual para sua amiga. Dizem que ela vai na casa dele depois do trabalho. Essas pessoas sempre tentam se dar bem, respondeu a amiga, alto o suficiente para Valentina ouvir. Não tem vergonha na cara. Valentina serviu o vinho com mãos trêmulas, fingindo não escutar. Mas quando o comentário chegou aos ouvidos do gerente, ele a chamou para uma conversa particular. Valentina, você sabe que prezamos a discrição neste estabelecimento, Sr. Martinez falou sem olhar em seus olhos. Talvez seja melhor evitar intimidades excessivas com os clientes. Intimidades? Valentina sentiu o sangue ferver. Estou fazendo meu trabalho, Sr. Martinez. Nada além disso. Claro, claro. Ele acenou vagamente. Apenas seja mais cuidadosa. Naquela noite, Valentina chegou em casa visivelmente abalada. Dona Maria a encontrou na cozinha, mexendo nervosamente um chá que não pretendia beber. O que foi, minha filha? Vovó, você acha que estou fazendo algo errado? Valentina olhou para a mulher que a criara. Aceitar a amizade de um homem como o coronel? Errado? Dona Maria se sentou ao lado da neta. Minha querida, esse homem te trata com respeito, te faz sorrir. Há quanto tempo não vejo você verdadeiramente feliz? Mas as pessoas falam. Pessoas sempre falam. Dona Maria segurou suas mãos. A pergunta é, ele te faz sentir-se valorizada? Valentina pensou nas conversas profundas que haviam tido, na forma como Rodrigo escutava suas opiniões sobre educação, sua paixão por ensinar, como ele nunca a fazia sentir-se menor por sua origem. Sim, admitiu suavemente. Faz. No apartamento de Rodrigo, Isabela terminava uma ligação telefônica com expressão satisfeita. Então, o que descobriu sobre ela? Perguntou quando o pai chegou. Isabela. Havia um tom de advertência na voz de Rodrigo. Papai, você mal a conhece. Preciso protegê-lo. Ela abriu uma pasta. Contratei um investigador discreto, nada invasivo, apenas informações básicas. Rodrigo parou no meio da sala, seus olhos escurecendo. Você fez o quê? É padrão em casos assim. Valentina Santos, 28 anos, formada em pedagogia pela Universidade Pública, trabalha no restaurante há 2 anos. Isabela, pare. Rodrigo se aproximou, sua voz gelada. Pare agora mesmo. Papai, ela poderia estar se aproveitando de você. E se estivesse? A pergunta saiu mais alta que Rodrigo pretendia. E se estivesse, Isabela? Seria crime eu me sentir vivo novamente? O silêncio se estendeu entre eles. Isabela nunca havia visto o pai tão alterado. Você está apaixonado por ela? Não era uma pergunta. Rodrigo suspirou, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Não sei o que sinto. Só sei que quando estou com Valentina, lembro-me de quem eu era antes de perder sua mãe. Lembro-me de que vale a pena acordar de manhã. Isabela sentiu lágrimas picar em seus olhos. Havia tanto sofrimento na voz do pai. Desculpe, murmurou. Eu só tenho medo de vê-lo sofrer novamente. Minha filha,
Rodrigo se ajoelhou diante dela. Não posso viver o resto da vida com medo de sofrer. Isso não é viver, é apenas existir. Na manhã seguinte, Rodrigo chegou mais cedo ao restaurante, esperando Valentina terminar seu turno. Quando finalmente saíram juntos, ele a surpreendeu com um convite inesperado. Gostaria de conhecer um projeto que mantenho? Ele perguntou enquanto caminhavam. É uma ONG para veteranos com dificuldades de reintegração. O Centro de Apoio aos Veteranos funcionava em um prédio modesto na Zona Sul. Rodrigo cumprimentou calorosamente homens e mulheres de diferentes idades, alguns visivelmente marcados por experiências difíceis. Coronel! Um homem jovem sem a perna esquerda se aproximou sorrindo. Trouxe visita? Valentina, este é Capitão Torres. Perdeu a perna no Haiti, mas ganhou uma força que poucos têm. Rodrigo fez as apresentações. Torres, Valentina é uma amiga muito especial. Valentina observou Rodrigo interagir com os veteranos, alguns recebendo apoio psicológico, outros aprendendo novas profissões. Havia uma ternura em seus gestos, uma genuína preocupação que a tocou profundamente. Por que faz isso? Ela perguntou enquanto observavam uma aula de informática. Porque quando voltamos da guerra, ninguém ensina como voltar a ser civil. Rodrigo olhou pela janela. Eu tive sorte, tinha família, posição, eles não. Valentina sentiu algo se mover em seu peito. Este homem não era apenas gentil com ela, era genuinamente bom. Posso ajudar? As palavras saíram antes que pudesse pensá-las. Sou pedagoga. Poderia desenvolver programas educacionais. Rodrigo se virou, seus olhos brilhando. Faria isso? Claro, se me aceitar como voluntária. Ele pegou sua mão suavemente, entrelaçando os dedos. Valentina, você é extraordinária. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Rodrigo. Era Isabela, sua voz tensa. Papai, precisa vir para casa. Agora, a polícia esteve aqui. Polícia? Por quê? Papai, fui acusada de corrupção. Dizem que aceitei propina para favorecer uma licitação pública. Vão me prender amanhã. Rodrigo sentiu o mundo girar. Valentina viu a cor sumir de seu rosto. O que foi? Ela perguntou preocupada. Isabela, alguém está tentando destruir minha família. Ele olhou para Valentina, uma terrível suspeita nascendo em sua mente. E tenho a impressão de que isso começou no momento em que começamos a nos aproximar. Carlos, observando do estacionamento através de binóculos, sorriu com satisfação. A primeira fase de seu plano estava funcionando perfeitamente. Se não podia ter Valentina, garantiria que ninguém mais a tivesse. Especialmente não aquele coronel arrogante que pensava poder comprar o amor dela. Isabela estava sentada na cela de detenção preventiva quando Valentina apareceu na delegacia, 2 horas depois da prisão. Rodrigo havia saído em busca de advogados, mas Valentina havia tomado uma decisão diferente. Quero falar com Isabela Mendoza, disse ao delegado. Você é advogada? Família? Sou amiga do pai dela. Valentina mostrou sua identidade. Por favor, é importante. Quando Isabela viu Valentina se aproximar das grades, seu primeiro instinto foi desviar o olhar. A humilhação era quase insuportável. A mulher que havia mandado investigar agora havia presa como uma criminosa comum. Vim te pedir desculpas, foram as primeiras palavras de Valentina. Isabela ergueu a cabeça, confusa. Desculpas? Por quê? Porque sei que isso está acontecendo por minha causa. Valentina se ajoelhou para ficar na altura de Isabela. Alguém quer atingir seu pai através de você e começou quando ele e eu nos aproximamos. Você não tem nada a ver com isso. Tenho sim, Valentina a interrompeu. E vou provar sua inocência. Isabela riu amargamente. Como? Você nem me conhece. E depois de como te tratei, por que faria isso? Valentina hesitou por um momento, então falou com honestidade brutal. Porque amo seu pai.
As palavras ficaram suspensas no ar entre elas. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E porque sei que uma filha que se preocupa tanto com o bem-estar do pai não pode ser corrupta, continuou Valentina. Seu amor por ele é óbvio. Sua proteção, mesmo que equivocada, vem de um lugar puro. Isabela começou a chorar. Lágrimas silenciosas que havia reprimido desde que as algemas clicaram em seus punhos. Eu só queria protegê-lo, sussurrou. Desde que mamãe morreu, ele estava tão perdido. Quando começou a sorrir novamente por sua causa, eu tive medo. Medo de quê? De perdê-lo também, de não ser suficiente para mantê-lo feliz. Valentina estendeu a mão através das grades, tocando gentilmente o braço de Isabela. Você nunca vai perdê-lo. Ele te ama incondicionalmente. Mas precisa deixá-lo viver novamente. Nas próximas 48 horas, Valentina trabalhou como uma detetive. Usou seus contatos em Vila Esperança. Costureiras que trabalhavam em prédios comerciais, porteiros que conheciam todos os movimentos, faxineiras que limpavam escritórios de advocacia. Foi Dona Carmen, a mãe de João, o assaltante que havia reconhecido, que lhe deu a primeira pista importante. Meu filho me contou uma coisa estranha, sussurrou enquanto dobrava roupas no quintal. Disse que um homem ofereceu muito dinheiro para ele e os amigos assaltarem aquele restaurante específico naquela noite específica. Que homem, Dona Carmen? Não sei o nome, mas João disse que ele conhecia você. Falou muito sobre você durante o planejamento. O sangue de Valentina gelou. Carlos. Armada com essa informação, Valentina procurou Miguel, seu irmão de 17 anos que tinha talento especial com computadores. Preciso que descubra tudo sobre Carlos Ribeiro, disse a ele. Contas bancárias, onde trabalha, com quem anda. Mana, isso é perigoso. Isabela vai ser condenada por algo que não fez. E papai vai ficar destruído. Valentina segurou os ombros do irmão. Por favor. Miguel trabalhou toda a noite. Pela manhã havia descoberto algo perturbador. Carlos havia recebido uma transferência bancária significativa 3 dias antes do assalto de uma conta empresarial. A empresa pertencia a deputado federal Maurício Álvares, opositor político de longa data de Rodrigo, que havia sido denunciado publicamente pelo coronel por corrupção em contratos militares anos atrás. Miguel, você é brilhante. Valentina beijou a testa do irmão. Agora preciso de mais uma coisa. Consegue hackear o celular do Carlos? Tecnicamente, sim. Eticamente. Isabela pode pegar até 10 anos de prisão por algo que não fez. Miguel suspirou e voltou ao computador. O que encontraram nos foi devastador. Mensagens entre Carlos e um assessor de Alvarez detalhando todo o plano. O assalto foi orquestrado para criar a aproximação entre Valentina e Rodrigo. A acusação contra Isabela foi plantada usando documentos falsificados e testemunhas compradas. O objetivo final era destruir Rodrigo emocionalmente, afastando tanto a filha quanto a mulher que havia aprendido a amar. Valentina levou as evidências diretamente à Polícia Federal. O delegado, inicialmente cético sobre a jovem da periferia, com acusações sérias contra um deputado, mudou de tom quando viu as provas irrefutáveis. Carlos foi preso na mesma tarde. Durante o interrogatório, quebrou completamente, confessando toda a operação em troca de redução de pena. Eu amava ela, gritou. Ela era minha. Aquele coronel rico pensou que podia comprá-la. Quando Isabela foi libertada 24 horas depois, encontrou Valentina esperando na porta da delegacia junto com Rodrigo. Como posso te agradecer? Isabela se aproximou, seus olhos ainda vermelhos. Você salvou minha vida, minha carreira. Não precisa agradecer. Valentina sorriu. Apenas aceite que amo seu pai e que não quero nada além de fazê-lo feliz. Isabela olhou entre Valentina e seu pai, vendo no rosto dele uma felicidade que não via há 4 anos. Posso te pedir uma coisa? Claro.
Me chame de Isa e me ensine como fazer meu pai sorrir do jeito que você faz. Naquela noite, os três jantaram juntos pela primeira vez. Rodrigo observava as duas mulheres mais importantes de sua vida conversarem sobre educação, direitos sociais e a reforma do centro para veteranos que Valentina havia proposto. Mas a felicidade foi interrompida por uma ligação urgente. Coronel? A voz trêmula de Miguel ecoou pelo telefone. Precisa vir rápido. Levaram a Valentina. Rodrigo sentiu o mundo parar. Como assim levaram? Homens encapuchados. Deixaram um bilhete. Diz que se você quiser vê-la novamente, tem que ir sozinho ao Armazém 47 no Porto. À meia-noite. Isabela viu o pânico nos olhos do pai e soube que suas vidas haviam mudado para sempre. A guerra contra Maurício Álvares estava apenas começando e agora tinham sequestrado a mulher que Rodrigo amava. Papai, ela pegou sua mão. Vamos buscá-la. Juntos. Pela primeira vez, Isabela entendia completamente o que Valentina significava para seu pai e estava disposta a arriscar tudo para trazê-la de volta. O Armazém 47 no Porto de Santos estava envolto em névoa quando Rodrigo chegou às 23h45. Contrariando as instruções, não estava sozinho. Isabela havia insistido em acompanhá-lo, junto com 3 oficiais da Polícia Federal, que Rodrigo havia convencido a ajudar discretamente. Lembrem-se, sussurrou Rodrigo no comunicador. Valentina em primeiro lugar. Não se exponham desnecessariamente. Dentro do armazém abandonado, Valentina estava amarrada a uma cadeira no centro do espaço vazio. Sua boca estava amordaçada, mas seus olhos permaneciam desafiadores. Ao seu redor, 5 homens armados esperavam em posições estratégicas. Do fundo do armazém, uma figura familiar emergiu das sombras. Deputado Maurício Álvares, impecavelmente vestido mesmo naquele local insalubre. Coronel Mendoza. Sua voz ecoou no espaço vazio. Pontual como sempre. Álvares. Rodrigo entrou com as mãos levantadas. Você desceu muito baixo, mesmo para seus padrões. Baixo? Álvares riu. Você destruiu minha carreira com suas denúncias righteous. Minha família me repudiou. Perdi contratos milionários. Achei que era justo retribuir o favor. Rodrigo se aproximou lentamente, seus olhos fixos em Valentina, que tentava comunicar algo através do olhar. Então me mate. Deixe ela fora disso. Oh, não. Álvares balançou a cabeça. Sua morte seria muito fácil. Quero que viva sabendo que sua arrogância moral custou a vida de uma inocente. Foi então que Valentina fez algo inesperado. Com um movimento rápido, conseguiu libertar uma das mãos. Havia estado trabalhando silenciosamente nas cordas desde que chegara e removeu a mordaça. Rodrigo! Gritou. São 6 homens, não 5. Um está no mezanino. Imediatamente, tiros explodiram no armazém. Os policiais federais entraram pelas entradas laterais, enquanto Rodrigo se jogava para proteger Valentina. Isabela, contra todas as ordens, correu para ajudar a desamarrar a mulher que havia salvado sua vida. O tiroteio durou apenas 3 minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando o silêncio finalmente retornou, Álvares estava no chão, ferido, mas vivo, enquanto seus capangas se rendiam ou haviam sido neutralizados. Está machucada? Rodrigo examinou Valentina freneticamente, suas mãos tremendo, enquanto verificava cada centímetro de seu corpo. Estou bem. Ela segurou seu rosto. Estou bem, meu amor. Foi a primeira vez que ela o chamou assim. Rodrigo sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Pensei que tinha perdido você. Nunca. Valentina beijou suas mãos. Você terá que aturar comigo por muito tempo ainda. Isabela assistia à cena com um sorriso através das próprias lágrimas. Finalmente entendia que o amor não diminuía quando compartilhado, multiplicava. 6 meses depois, o salão de eventos do clube militar estava decorado com elegância discreta
para um jantar beneficente em prol do Centro de Apoio aos Veteranos. Valentina, usando um vestido azul marinho simples, mas elegante, circulava entre os convidados com uma confiança natural que impressionava a todos. Senhora Santos, um general se aproximou. Li sobre seu programa educacional para a reintegração de veteranos. Brilhante. Obrigada, general. Valentina sorriu. Na verdade, estamos expandindo para incluir famílias também. A transição afeta toda a unidade familiar. Rodrigo observava do outro lado do salão, seu peito inflando de orgulho. Nos últimos meses havia visto Valentina florescer, sua inteligência natural e empatia conquistando até os mais céticos da sociedade militar. Isabela se aproximou dele, carregando 2 taças de champanhe. Ela é perfeita para você, papai. É mesmo, não é? Rodrigo aceitou a taça. Como estão os preparativos do casamento? Tudo pronto, embora ainda ache estranho que insistiram em casar na igreja de Vila Esperança em vez da catedral. Isa, Valentina quer que nossa união represente realmente a união de nossos mundos. Rodrigo observou sua filha. E você? Ainda tem dúvidas? Isabela seguiu o olhar do pai até Valentina, que agora estava ajoelhada conversando com a filha pequena de um veterano, fazendo a criança rir. Nenhuma, disse sinceramente. Ela nos tornou uma família de verdade novamente. O momento foi interrompido quando Rodrigo subiu ao palco para seu discurso. Senhoras e senhores, sua voz comandou a atenção imediata. Há um ano, minha vida mudou completamente. Não por uma promoção ou conquista militar, mas por ter conhecido uma mulher que me ensinou o verdadeiro significado de coragem. Todos os olhos se voltaram para Valentina, que enrubescia visivelmente. Valentina Santos me mostrou que a verdadeira nobreza não vem do berço, mas do caráter. Que a coragem real não está em enfrentar balas, mas em enfrentar preconceitos. Que o amor verdadeiro não conhece barreiras de classe, cor ou origem. Ele desceu do palco e se dirigiu a ela, tirando um pequeno estojo do bolso. Por isso, diante de todos vocês, quero oficializar o que meu coração já decidiu há meses. Ajoelhou-se diante de Valentina, que levou as mãos à boca em choque. Valentina Santos, você me daria a honra de ser minha esposa? O silêncio no salão era absoluto. Valentina olhou ao redor, vendo rostos que meses atrás a teriam julgado com desdém, agora sorrindo com aprovação genuína. Viu Isabela chorando de alegria. Viu veteranos que ela havia ajudado aplaudindo silenciosamente. Sim, sussurrou, depois mais alto. Sim, mi coronel, 1000 vezes sim. O salão explodiu em aplausos. Quando Rodrigo deslizou o anel em seu dedo e a beijou, Valentina soube que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas seu verdadeiro lugar no mundo. Não como alguém tentando se encaixar em um mundo diferente, mas como alguém criando um mundo novo, onde o amor realmente poderia conquistar todas as barreiras. Isabela foi a primeira a abraçá-los, sussurrando no ouvido de Valentina. Bem-vinda à família, irmã. E pela primeira vez em anos, Rodrigo se sentiu verdadeiramente em casa. 2 anos depois, o sol da manhã filtrava através das cortinas de linho branco do quarto principal da casa em Jardins, onde Valentina se espreguiçava lentamente. Do jardim chegavam o som de risadas e o barulho de água. Sorriu ao reconhecer a voz grave de Rodrigo, misturada aos gritos alegres de crianças. Vestiu o roupão e desceu para encontrar uma cena que ainda a surpreendia, mesmo depois de 2 anos de casamento. Rodrigo, usando apenas bermuda e camiseta, estava na piscina ensinando natação a 6 crianças do projeto social que haviam criado juntos, o Centro Esperança, que combinava reabilitação para veteranos com educação para crianças da comunidade. Senhorita Valentina! Gritou Sofia, de 10 anos, uma das primeiras beneficiárias do programa. Mire, já consigo nadar sozinha.
Que maravilha, meu amor! Valentina aplaudiu, seu coração se aquecendo ao ver o progresso da menina que havia chegado ao centro tímida e assustada. Mamãe Valentina, chamou Miguel Júnior, filho de 5 anos de um veterano em reabilitação. O coronel disse que hoje vamos plantar tomates. Mamãe Valentina. O título não oficial que as crianças haviam começado a usar a fazia sorrir toda vez. Ela e Rodrigo ainda não tinham filhos próprios, mas sua casa estava sempre cheia de vida jovem. Isabela apareceu na porta da cozinha, carregando uma bandeja com sucos naturais e frutas cortadas. "Buenos dias, cunhada", cumprimentou Valentina com um beijo na bochecha. "Dormiu bem?" "Como um bebê", Valentina ajudou com a bandeja. "E você? Não deveria estar descansando mais? Você está grávida de 6 meses, Isa." Isabela riu, tocando instintivamente a barriga redonda. "Tento dizer isso para o David, mas ele insiste que posso ajudar com as crianças." Ela olhou carinhosamente para o marido, David Torres, o ex-capitão que havia conhecido no centro 2 anos atrás. "Ele está mais nervoso com a gravidez do que eu." David se aproximou mancando ligeiramente. Sua prótese ainda o incomodava em dias úmidos, mas com um sorriso radiante. "Não estou nervoso, estou cauteloso." Defendeu-se beijando a testa da esposa. "É nosso primeiro filho." "E será perfeito." Valentina segurou a mão de ambos. "Com pais como vocês, como poderia ser diferente?" O momento foi interrompido pela chegada de Dona Maria, agora morando permanentemente na casa maior, carregando Miguel, agora com 19 anos, que voltava da faculdade de engenharia. "Bom dia, família!" Miguel gritou, correndo para abraçar a irmã. "Tenho novidades. Consegui o estágio na empresa de tecnologia." "Miguel!" Valentina o abraçou forte. "Estou tão orgulhosa de você." Rodrigo saiu da piscina, abraçando o cunhado com genuíno carinho. Nos últimos 2 anos, havia se tornado uma figura paterna para o jovem, ajudando-o a navegar tanto os estudos quanto as decisões de carreira. "Parabéns, hermano", disse. "Sua dedicação está sendo recompensada." Enquanto a família se reunia para o café da manhã na varanda, Valentina observou a cena com gratidão silenciosa. A mesa estava rodeada por rostos que amava. Rodrigo, que havia se tornado não apenas seu marido, mas seu melhor amigo e parceiro em todos os sonhos. Isabela e Davi, cuja história de amor havia nascido no mesmo centro onde ela e Rodrigo descobriram sua paixão compartilhada por ajudar outros. Miguel, que florescia na universidade com a segurança de uma família estável. Dona Maria, que havia encontrado na casa de jardins um novo propósito, cuidando de todos, como a matriarca amorosa que sempre foi. "Em que está pensando, meu amor?" Rodrigo sussurrou em seu ouvido, passando o braço ao redor de sua cintura. "Em como a vida pode mudar em uma noite." Ela se inclinou contra ele. "Você ainda se lembra da primeira vez que me viu?" "Todos os dias." Ele beijou seu pescoço suavemente. Uma mulher corajosa protegendo uma criança, mostrando mais dignidade em 5 minutos do que eu havia visto em anos de carreira militar. "E você?" Ela se virou para encará-lo. "Um homem que me viu como pessoa antes de notar minha cor ou origem, que me amou pelo que sou, não apesar do que sou." Isabela, observando o casal discretamente, sorriu para David. "Eles ainda são assim toda manhã", sussurrou, "como recém-casados." "É assim que quero que sejamos daqui a 20 anos, David respondeu, tocando a barriga da esposa. Após o café, enquanto as crianças brincavam no jardim, sob a supervisão de Miguel e Dona Maria, Valentina e Rodrigo se dirigiram ao escritório onde planejavam as atividades do Centro Esperança. As paredes estavam cobertas de fotos. Veteranos formados em novos cursos profissionalizantes, crianças da comunidade recebendo diplomas de alfabetização, famílias reunidas em celebrações do centro.
No centro da parede, uma foto da cerimônia de casamento deles, simples, realizada na igreja de Vila Esperança, com veteranos em uniformes de gala, ao lado de vizinhos da comunidade em suas melhores roupas. Recebemos mais solicitações de parcerias. Valentina mostrou as cartas sobre a mesa. 3 cidades diferentes querem replicar nosso modelo. E o que acha? Rodrigo examinou os documentos. Acho que chegou a hora de expandir. Ela sorriu. Mas desta vez, quero que Isabela lidere a parte jurídica. Ela precisa de um projeto que combine sua nova paixão por justiça social com suas habilidades advocatícias. Você sempre pensa em todos, não é? Rodrigo a puxou para mais perto. É uma das coisas que mais amo em você. Aprendi com o melhor. Ela beijou levemente seus lábios. Com um homem que dedicou a vida a servir outros. Naquele momento, o telefone tocou. Era o prefeito de uma cidade no interior, interessado em implementar um programa similar ao deles. Enquanto Valentina falava com entusiasmo sobre metodologias educacionais e Rodrigo rabiscava notas sobre logística, ambos sabiam que estavam construindo algo muito maior que um simples centro de apoio. Estavam criando um legado de amor que transcendia barreiras, provando que quando 2 pessoas se unem por um propósito maior que elas mesmas, podem realmente mudar o mundo. Ao pôr do sol, toda a família se reuniu novamente na varanda. Rodrigo segurou a mão de Valentina enquanto observavam as crianças brincarem, Isabela e Davi planejarem o quarto do bebê, Miguel mostrar para Dona Maria seus projetos da faculdade. Obrigado, Valentina sussurrou. Por quê? Por me ensinar que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém perfeito para você. Por me mostrar que família não é só sangue, é escolha. Por me fazer acreditar que posso ser amada exatamente como sou. Rodrigo a beijou sob as primeiras estrelas da noite, sabendo que haviam encontrado juntos algo que muitos procuram a vida inteira. Um amor que não apenas os completava, mas os inspirava a serem versões melhores de si mesmos todos os dias. Te emocionaste com a história de amor entre Valentina e Rodrigo? Esta é uma prova de que o verdadeiro amor não conhece barreiras sociais, raciais ou econômicas. Quando 2 pessoas se conectam pela bondade do coração e pelos valores compartilhados, podem superar qualquer obstáculo, desde preconceitos familiares até conspirações políticas. A coragem de Valentina durante o assalto e sua determinação em salvar Isabela nos mostram que a verdadeira nobreza vem do caráter, não do berço. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder transformador do amor. Agora queremos saber de você. Qual foi o momento que mais te marcou na história? Foi quando Valentina protegeu a criança durante o assalto, quando Isabela finalmente aceitou o amor do pai, ou quando Rodrigo declarou seu amor publicamente desafiando todas as convenções sociais? Conte nos comentários e não esqueça de nos dizer de que país você está assistindo. Adoramos saber onde estão nossos seguidores pelo mundo. Se você gostou desta história de superação e amor verdadeiro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas emocionantes histórias que provam que o amor sempre vence no final.